Boa noite a todos. Sob a proteção de Deus, em nome da comunidade municipal, declaro aberta a presente sessão ordinária. Peço à vereadora Ana Maria de Almeida Lapa Guarnier para fazer a leitura do versículo bíblico. Discernimento da justiça. O homem faz seu projeto, mas a resposta vem de Deus. A pessoa pode achar que sua conduta é certa, mas é Deus quem examina as consciências. Confie a Deus o que você faz, e seus projetos se realizarão. Palavras do Senhor. De acordo com o artigo 129 do Regimento Interno, o senhor secretário fará a chamada nominal dos vereadores presentes para a ligação de quórum. Lista de presença da sessão ordinária de 22 de abril de 2025. Ana Maria Lapa Guarnier. Presente. Carlos Cunha Cacciola. Presente. Claudinei Camargo Júnior. Presente. Evandro Luiz Munac. Presente. João Rafael Lima Pereira. Presente. Jorge Nicoleto. Presente. Léo Pinheiro de Carvalho. Presente. Nelson Henrique dos Santos. Presente. Vilma Soares de Oliveira Gregório. Presente. Apresentação da ata da sessão do dia 7 de abril de 2025. Como os senhores vereadores possuem a cópia, a ata dispensa-se a leitura. Alguma objeção? Não havendo objeção, coloque em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, se manifeste. A ata foi aprovada por unanimidade. Passaremos agora à leitura do projeto de lei que estão em pauta nesta sessão. Venho à presença de Vossa Excelência apresentar o incluso projeto de lei complementar número 2/2025, que dispõe em suas emendas sobre a reorganização da estrutura administrativa e institui normas que regulam as relações de trabalho dos servidores públicos da Prefeitura Municipal de Indiana e da outras providências, que ora submetemos à apreciação, aguardando que faça através da sessão ordinária, extraordinária, em regime de urgência e de ser brevemente designada. A presente propositura visa promover a reorganização e estrutura administrativa da Prefeitura Municipal de Indiana, tendo em vista a decisão preferida pela N. Juiz, a diretora Ana Silvia Rodrigues da Silva, nos outros da Ação Civil Pública, movida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, em face da Fazenda Pública de Indiana. Processo número 10.008-595-9.621.8.260346, que coordenou o município em organização de fazer no sentido de providenciar o prazo de 30 dias, estendida para 120 dias. Apelação número 10.008-595-9.621.8.260346. A exoneração, ou se for o caso de recondução de ocupantes de cargos de provimentos em comissão e confiança de assessor de finança,
assessor jurídico e chefe de gabinete, coordenador de compras, coordenador cultural, coordenador de esporte, coordenador de lazer, recreação, coordenador de meio ambiente, coordenador de turmas de trabalho, coordenador de administração financeira, coordenador de educação, cultura e esporte e lazer, diretor de obras e serviços públicos, diretor de saúde, diretor de departamento de licitação, orientador de projetos educacional, de informática, coordenador de pedagógico e professor, coordenador de projeto educacional de informática, coordenador de pedagógicos e professor, coordenador, diretor de escola, diretor de assistência social, respeitada a modulação do ADI, número 20.8539188202028260000, o órgão especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, reputou pela inconstitucionalidade das leis que amparam a criação dos cargos descritos acima, tendo em vista a existência de cargo de provimento em comissão que não revelam, acima, tendo em vista a existência de emprego de provimento em comissão que não se revelam, prexo pelo assessoramento, chefia e direção, tema 1010 do STF, ausência de descrição legal, da distribuição descrita de atribuição em decreto, violação à reserva legal, tema 1010 do STF, advocacia pública, impossibilidade de comissionamento, sujeição de posto de provimento em comissão ao regime seletista, incompatibilidade, afronta ao princípio da razoabilidade e moralidade administrativa. O novo quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Indiana é composta de cargos de provimento efetivo constante do anexo 1, dos cargos de provimento em comissão constante do anexo 2. Diante disso, fica um extinto da antiga estrutura aos cargos de provimento em comissão ou confiança de assessor de finança, assessor jurídico, chefe de gabinete, coordenador de compras, coordenador cultural, coordenador de esporte, coordenador de lazer e recreação, coordenador do meio ambiente, coordenador de turmas de trabalho, diretor de administração de finanças, diretor de educação, cultura, esporte e lazer, diretor de obras e serviços públicos, diretor de saúde, diretor de departamento de licitação, orientador de projeto educacional, de informática, coordenador pedagógico e professor coordenador, diretor de escola, diretor de assistência social em face da declaração de inconstitucionalidade das leis que amparam a criação dos referidos cargos, ADI número 20.85391882020.8260000. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Também propomos a extinção dos cargos de provimento efetivo de auxiliar diretoria, administração de finanças, auxiliar de contabilidade
2. Auxiliar de serviços gerais, auxiliar de sistema, encarregados do setor de epidemiologia, fiscal de obras, recepcionista e telefonista. Aproveitamos o ensejo para propor a criação do cargo de provimento efetivo de controlador interno com referência salarial de 12 AH e carga horária de 30 horas semanais, a fim de atender às recomendações do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. A presente propositura também visa a criação de mais uma vaga no cargo de provimento efetivo de assistente social, passando de 3 para 4 vagas no total, visando suprir a carência de mão de obra no Departamento da Assistência Social, cujos serviços não podem sofrer solução de continuidade. Por fim, propomos a alteração da referência salarial do cargo de provimento efetivo de encarregados da seção de pessoal de 10H para 12H, tendo em vista a natureza e a complexidade de funções do cargo. Cumpre registrar que a presente reestruturação administrativa não atinge quaisquer direito ou vantagem regulamentada por leis anteriores, resguardando assim os direitos adquiridos. Antes que foi exposto o projeto de lei em questão, estamos convictos que os senhores vereadores darão a atenção necessária para a aprovação do mesmo, por ser medida de inteira justiça. Passaremos agora aos requerimentos que estão em pauta nesta sessão. O senhor secretário fará a leitura do requerimento, senhor vereador Claudinei Camargo Júnior. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Vereadores do município de Indiana, o vereador infrafirmado nos termos do regimento interno dessa augusta Casa de Lei solicita que seja esse requerimento enviado ao excelentíssimo prefeito municipal de Indiana, o qual visa requerer que seja informado o relatório com o valor do empenho total e também do relatório com o valor individual dos salários dos professores eventuais emergenciais no prazo de 15 dias. Coloco o requerimento em discussão. Ninguém mais discutindo, coloco em votação. Quem for favorável à ordem como está, quem for contrário se manifeste. O requerimento foi aprovado por unanimidade. O vereador que for se inscrever para o uso das explicações pessoais, conforme o parágrafo 3 do regime interno, se dirige até o senhor secretário para fazer sessão no livro. Lembrando que as explicações são pessoais, serão tratadas no assunto previsto na sessão ou sob o mandato.
Liberada a palavra para requerimentos verbais. Boa noite a todos. Eu gostaria de fazer 3 requerimentos. Primeiro, eu já pedi comunicação e não obtive resposta, então quero fazer um requerimento que seja avaliada a possibilidade de colocar uma linha circular municipal, seja feito pelo ao menos 3 vezes ao dia, do Jardim Palmeiras, a Vila Garcês até o Jardim Amélia 3. Coloco o requerimento em discussão. Eu fiz esse requerimento porque me trouxeram em mãos um abaixo-assinado com 100 assinaturas, pedindo para que coloque que quem mora no Jardim Palmeiras, na Vila Garcês, lá no conjunto habitacional para vir até aqui, no terminal rodoviário, no centro, é difícil, principalmente com chuva e agora na época que entra o inverno, né? Então eu fiz esse requerimento por pedido e abaixo-assinado de 100 pessoas. Ninguém mais discutindo, coloca em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, se manifeste. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Segundo requerimento também foi feito abaixo-assinado para que seja instalado uma sala de vacinação no Centro de Saúde da Vila Garcês, que para sair de lá do bairro Palmeiras, Vila Garcês, até aqui no posto para tomar vacina é complicado, principalmente quem tem as crianças, para trazer de lá aqui, não tem carro para deslocar. Coloco o requerimento em discussão. Ninguém mais discutindo, coloco em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, se manifeste. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Terceiro requerimento aqui, quero requerer que seja instalado no centro odontológico tratamento de canal, porque não tem esse tratamento de canal aqui no Posto de Saúde, nem na vila e nem aqui no centro, para que facilite para muitas gente que não tem condições de pagar um tratamento de canal. Então eu fiz esse requerimento para obter a resposta. Ninguém mais discutindo, coloca em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, se manifeste. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Liberada a palavra para indicações verbais. Boa noite a todos, presidente, nós vereadores, quem nos assiste aqui pela rede social e quem está aqui hoje na nossa sessão. Eu queria fazer uma indicação aqui para que o prefeito possa olhar com carinho para as pessoas que moram lá na rua Moacir Dantas, que tem umas águas correndo o dia todo, que ele possa mexer ali naquela rede de esgoto. E a segunda indicação é para que o prefeito também manda para essa Casa de Lei como que está sendo o trabalho para o recado da vicinal Elias Salomão. Suas indicações serão encaminhadas ao prefeito municipal. Boa noite, senhor presidente, nobres vereadores, quem nos acompanha aqui também no plenário e na rede social. Gostaria de fazer uma indicação ao senhor prefeito municipal da instalação do Centro Educacional Especializado com atendimento de psicopedagoga, psicóloga, fonoaudióloga, terapeuta ocupacional.
que é algo que ele vem colocando desde a época da campanha política, que seja colocado isso daí em prática realmente no nosso município. A segunda indicação, gostaria de indicar ao senhor prefeito que está aberto o cadastro de solicitações na agricultura. O programa tem como objetivo principal o apoio e incentivo ao desenvolvimento do setor agropecuário, por meio de ações de custeio, investimento e infraestrutura, capacitação, insumos, máquinas e equipamentos. As ações contempladas incluem custeio de atividades agropecuárias por meio de financiamento, de realização de eventos técnicos e promocionais, aquisição de insumos agropecuários, recuperação e adequação de estradas vicinais essenciais para o escoamento da produção e o acesso das nossas comunidades rurais, reforma de estruturas existentes. Então, é uma parte de cadastro que abriu do governo federal, que eu acho que o nosso município não pode perder. Peço nessa indicação para que ele verifique com o setor competente para que faça a inclusão do nosso município, porque isso irá beneficiar realmente nossos agricultores do nosso município, principalmente nosso bairro de Sete Copas. Suas indicações serão encaminhadas ao senhor prefeito municipal. Boa noite a todos. Gostaria de fazer duas indicações aqui. Parabenizar primeiramente o Léo, porque também está aberto para cadastro de projetos culturais também. Então é muito importante a prefeitura não perder essas parcerias, esses incentivos que o governo possibilita. Então também reforçar nessa indicação que também está aberto para projetos de cultura, que nosso município também tem feito bastante coisa, a gente tem que parabenizar também a gestão, né? Isso, tem um projeto de viola, então a gente tem que estar sempre incentivando isso, né? A outra indicação seria aproveitar o momento que está sendo feito a adequação da nossa praça, né? A construção do banheiro lá na praça, e eu conversei com o executivo e parece que não está contemplado no projeto, que eu acho que seria muito interessante fazer no banheiro uma adequação de um fraldário, como se trata do banheiro único, né? Quando tem algum evento grande, uma família que se desloca até o local com a criança, né? Ter um espaço para poder fazer colocar a criança no local adequado para não estar dividindo com outras pessoas, né? Então, seriam essas duas indicações. Suas indicações serão encaminhadas ao senhor prefeito municipal. Também aproveitar aqui a oportunidade, boa noite a todos, pedir para uma indicação para o prefeito pegar funcionário, porque está sem funcionário no fundo da prefeitura, está sem condições de atender a população, porque ele olhar com carinho isso aí, essa necessidade para ele estar prestando um serviço melhor, porque está ficando cada dia mais difícil lá. Não tem funcionário para estar dando respaldo aí à sociedade. Suas indicações serão encaminhadas ao senhor prefeito municipal. Eu gostaria de fazer aqui uma reivindicação de indicações que eu já fiz e não fui atendido. Na Luiz Guiano, esquina com a Oswaldo de Freitas, ali tem uma água parada. Está sempre ali aquela água, aquele lodo. Eu já pedi várias vezes para fazer essa limpeza naquele quarteirão todinho ali, da esquina até ali na Cidadania Zereira. Então, estou em providência nessa limpeza aí desse quarteirão, pelo menos. Segunda indicação é na Albino Orlandelli, lá no conjunto habitacional. Ali tinha uma galeria, já falei várias vezes aqui. Essa galeria foi tapada, então as duas tubulações que saíam de água fluvial e água de esgoto tamparam ali com asfalto. Agora
abriu uma cratera que chegou já no asfalto. Já está derrubando até o asfalto. E está feio. Ali tem a Defesa Civil tem que tomar providência naquilo lá, porque está feio. E outra indicação, a gente vai no hospital, vai em tudo aí, em UPA, todos os funcionários da saúde, principalmente, têm o crachá e tem o jaleco, principalmente quem trabalha no centro de saúde. É necessário esse jaleco e o crachá para se identificar a pessoa. Suas indicações serão encaminhadas ao senhor prefeito municipal. Passa-se a ordem do dia. Entra em discussão a primeira votação do projeto de lei complementar número 2 de 2025. O projeto está em discussão. Boa noite a todos. Esse projeto ele trata da reestruturação dos cargos de confiança no nosso município. Ele é uma demanda que vem da Justiça desde o ano de 2018. Queria esclarecer a todos que há uma demora do Poder Executivo, não só dessa gestão, das gestões passadas que vem passando, vem jogando a peteca cada um para o outro ano. Então, é algo que deveria já ter sido feito lá atrás. Nesse projeto, eu particularmente, meu voto, como da outra vez, eu sou contrário a cargos comissionados. Eu sou a favor da função de confiança. Nós somos aqui, por quê? Porque é a parte para o funcionário público que está o efetivo, uma valorização para ele, para que ele possa poder chegar a almejar um cargo de diretoria, um cargo de secretaria. Então, de antemão, do projeto que está vindo hoje, fico surpreso até pela data que está vindo, porque essa demanda na Justiça ela vem desde o ano passado, já foi dado o prazo de 120 dias, como veio até no justificativo do projeto, e somente aos 45 do segundo tempo, o projeto é enviado à Câmara de Leis, a nossa Casa Legislativa, para que possamos realmente analisar um projeto que ele não vem só contemplando os cargos de confiança, ele vem contemplando toda uma reestruturação do funcionalismo público do nosso município. É um projeto importante. Então eu acho que demanda tempo, não é da noite para o dia que podemos hoje parar e pensar, vamos votar isso daqui favorável ou contrário. Temos que realmente analisar. Eu particularmente sigo o que o Tribunal de Contas tem batido em cima, que é o que? Valorização do funcionalismo público. A administração pública ela é pautada, não é de 4 em 4 anos. O que se acontece na maioria dos municípios? Muda-se de 4 em 4 anos, muda-se os cargos comissionados. A administração pública ela para 6 meses antes da eleição e 6 meses depois. É algo que não pode acontecer. A administração pública ela tem que ser ininterrupta, ela tem que seguir, ela tem que dar continuidade. A prefeitura municipal ela é mais que prefeito, ela é mais que vereadores, ela é mais que tudo. A prefeitura municipal ela tem que continuar o trabalho dela. Então aqui contempla muitos cargos sim, que tem que ter. Só que, no meu ponto de vista, tem que ser o funcionário efetivo. Será que no nosso município não temos pessoas capacitadas para assumir essas funções? Imaginamos aqui hoje o tanto que iríamos economizar com a retirada desses cargos, com a só realmente a gratificação que vai ser dada àquele funcionário. É um funcionário que entende do setor, é nossa gente, é a pessoa que está vivendo a realidade do município, que sabe realmente o que o município precisa. E além do mais, você está possibilitando ao funcionário efetivo o quê? Que ele possa um dia almejar a conseguir chegar naquele cargo, que ele possa se capacitar. Se desta vez
se nesse mandato ele está num cargo de secretaria, que daqui a 4 anos, ele tendo capacidade, ele possa estar. O que não podemos ter, muitas vezes, é o quê? Pessoas que vêm de fora, muitas vezes, não sabem realmente a realidade do nosso município, a realidade que aqui vivemos. E isso está o quê? Onerando os nossos cofres públicos. Então, é um projeto muito importante que não tem que ser analisado agora. No meu ponto de vista, até conversando com os demais vereadores, acho que tem que ser perdido de vista para quê? Para que seja realmente analisado as emendas que tem que ser feitas. Esse projeto, eu fui do mandato passado, eu reprovei ele, porque eu não concordo com isso. Só que, novamente, ele veio. Então, vamos reanalisar e realmente pontuar o que tem que ser colocado no nosso município e o que não tem que ser. Eu bato na tecla e sempre vou bater na tecla que é o quê? O funcionário efetivo, eles têm que ser valorizados. Desde o começo do ano, tem feito aqui várias indicações do que? A parte da referência salarial do nosso funcionalismo público. Eu não acho justo a pessoa estar mais de 30 anos e receber um pouco mais que um salário mínimo. Não é justo isso. Como você quer que a pessoa trabalhe feliz, 30 anos dedicado ao nosso município e receber um pouco a mais que um salário mínimo? Isso não é justo. Então, que possamos realmente ter uma verdadeira reestruturação. Esse projeto, ele não contempla só o funcionalismo público, não só os cargos de confiança. Ele contempla muitas coisas, que eu acho que não é o caso de, da noite para o dia, votar ou vetar um projeto desse. Eu acho que temos que sim, valorizar o nosso funcionalismo, que está todo dia aqui, que passa mandato. Hoje eu estou aqui por mais 4 anos. Daqui a 4 anos talvez não estarei mais aqui. Mas o funcionário vai estar aqui. Ele vai estar carregando essa prefeitura. Com certeza, como ele tem feito durante por 30 anos, por 20 anos. E esse realmente tem que ser valorizado. Porque a gente sabe que não é fácil. Então, queria esclarecer a população. Muitas pessoas têm procurado a gente, procurado vários vereadores aqui, com receio a questão dos cargos. Meu ponto de vista, não sei dos demais, também acho que deve seguir também a mesma, é o que? Temos que valorizar o funcionário de carreira. Nós vemos hoje, tanto a administração pública federal, governo estadual, enxutando a máquina pública, tirando muitos cargos. Pelo contrário, nós vemos o nosso município querendo aumentar os cargos. Que isso eu acho que não é justo, não é certo. Não é certo quem paga seus impostos. Não é certo quem está aqui. Então eu acho que a gente tem que repensar realmente, porque foi mandado aqui até com dispensa dos atos regimentais. Isso daqui, quem fez esse ofício poderia repensar muitas vezes o regimento que é enviado aqui da Câmara Municipal, que diz que na lei complementar não cabe regime de urgência, principalmente numa demanda tão grandiosa, numa demanda tão jogar uns 45 segundos do tempo para que cada vereador resolvesse essa bomba. Então, quero deixar bem claro a toda a população, a todos os funcionários públicos, que realmente nós vamos analisar e que esse realmente projeto vai ser pensado em todo o funcionalismo público, que seja valorizado. Pode contar, pela minha parte, pela parte dos demais vereadores, com essa casa de leis aqui. Boa noite a todos, boa noite a todos que nos assistem. É um tema tanto quanto complexo, então eu requiro um adiantamento da discussão e votação do projeto para a melhor apreciação da matéria. Eu requiro para 2 sessões. Na forma do regimento interno dessa Casa de Leis,
Põe em votação o requerimento do senhor nobre vereador João Rafael para adiamento da discussão e votação do projeto de lei complementar número 2 de 2025 por 2 sessões para melhor apreciação da matéria. O requerimento de adiamento está em discussão. Eu, particularmente, sou favorável ao adiamento e peço aos demais que estão aqui nos acompanhando que possam vir daqui 2 sessões, que possam estar acompanhando realmente as mudanças que vão estar sendo feitas nesse projeto de lei. É um comprometimento nosso, é um comprometimento de todos os vereadores que aqui estão, realmente, com o nosso município, com o nosso funcionalismo público. E que cada um dos senhores possam cobrar, possam dar suas sugestões, realmente, para os vereadores que estão aqui presentes. Então, parabenizo ao vereador e tenho meu voto favorável. Meu voto também é favorável para o adiamento para 2 sessões. É favorável também ao adiamento e falar para todos os companheiros de serviço aqui do município e para a sociedade acalmar o coração que a gente aqui estamos unidos aqui para um objetivo melhor. Pode ter certeza, um objetivo melhor que tiver, nós vamos estar unidos para resolver isso aí. Tá? Boa noite a todos, senhor presidente, senhores vereadores, pessoal que está aqui no plenário assistindo, pessoal de casa, também sou favorável, tá? E quero deixar claro que muita gente mandou mensagem, mas a gente sempre está pensando na população, não é para favorecer A ou B, mas sim num todo, né? Eu falei. Isso, continua mandando, Fernando, que é bom a gente trocar ideia. E a gente está aqui para trabalhar pelo povo, não é para favorecer um ou outro não, tá? Pode contar comigo. É lógico que, igual o Leonardo falou, a gente recebeu esse projeto na segunda-feira, na parte da tarde. Queria que a gente fizesse até uma sessão extraordinária para estar falando sobre isso aqui, né? E com 4 a 5 dias para a gente discutir um projeto de 104 páginas é praticamente impossível. Então a gente está disposto a analisar, mudar algumas coisas que tem para mudar, porque lá não está falando só dos cargos comissionados, está falando da infraestrutura geral da prefeitura. Então a gente também está pensando nos funcionários menores, como o Léo disse, para a gente tentar reajustar, para conseguir ganhar um pouquinho mais, para valorizar de fato todos os funcionários e não só os cargos comissionados. Porque aqui nessa casa de lei, quem não é funcionário tem parente que é funcionário. Então nós estamos pensando no funcionário público. Reforçar só o que o Léo comentou, que essa reestruturação é extremamente importante para o município. Então, que a gente sempre tem comentado, e agradecer a fala do Nelson numa reunião interna nossa, né, Nelson, sobre a questão da alteração realmente das referências do nosso município, porque nunca há um aumento real. A gente vê aumento da inflação e acontece que o funcionário que tem a base de referência menor, ele nunca é favorecido. A gente vê no município, no nosso país, né, aumentos gigantescos de judiciário, é uma coisa, aumentou 10% num salário que é 30 mil é uma coisa, aumentar 10% num salário de uma pessoa que tem uma referência muito baixa beira ao ridículo. Então é uma coisa que nessa reestruturação a gente pode contar com a gente discutir bastante essa parte que foi mencionada pelo Nelson, pelo Léo, e acredito que todos os vereadores estamos de acordo com essa questão de reestruturar isso, dar valor a realmente quem está trabalhando e que a pessoa possa ter dignidade e receber um salário justo. Boa noite a todos. Meu voto é favorável. Senhor presidente, só queria deixar mais um adendo também, que esse projeto, nós não paramos para pensar a proporção que ele vai significar no nosso município daqui 4, 8 anos, daqui para frente. Isso daqui vai encerrar o conchavo político, aquele negócio tipo assim, você me ajuda na política, eu te dou um cargo. Estamos acabando com isso daqui. A ideia é essa, realmente ter pessoas comprometidas com o nosso município.
realmente pessoas que estarão lá em cima para administrar, para legislar, pessoas realmente que estão comprometidas com o município. É o fim do conchavo político, é o fim da troca de favores. Eu também gostaria de parabenizar o nosso colega aí. Esse projeto, eu já venho pedindo há vários mandatos para que mude a referência. Mudando essa referência, se vem um aumento salarial de 10%, quem ganha 8 vai receber 800. Quem ganha o 1.500, que é o salário mínimo, vai receber R$150. E é os que dão produção ao município, é os que trabalham. Pedi por várias vezes aí para mudar os cargos de esse servidor geral aí que trabalha no caminhão para coletor de lixo. Mudando para coletor de lixo, vai ter um salário melhor, mais digno, né? Então, tudo é para avaliar. Várias vezes eu já pedi aí, mas em vão. Eu queria reforçar também o pedido de adiamento aqui do nosso vereador João Rafael, porque eu sempre fui funcionário, tenho 20 anos de prefeitura, e eu sei que nós não estamos fechando a porta para o prefeito, nós estamos dando uma oportunidade de melhorar a nossa administração pública. Espero que ele compreenda, que ele reflita, que hoje nós temos 3 referências que não passam de R$ 1.594 de salário. Ele pode trabalhar 30 anos que ele vai estar com esse salário. Nós temos funcionário hoje com 25 anos, com 1.594. Chega em janeiro, o salário vai subir 8%, já vai passar esse 1.594. Aí chega em março, ele tem um aumento de 5%, 6%. Então, eu espero que o prefeito olhe com carinho para essas referências, porque tem que melhorar. E quanto ao projeto, hoje nós estamos fechando uma porta, mas estamos deixando uma janela aberta, porque eu sei que o prefeito também tem direito a alguns cargos de confiança, por lei. Então, vamos discutir durante essas 2 sessões adiadas. Espero que todos os vereadores estejam empenhados a fazer as mudanças que necessitam fazer esse projeto. Espero que no final todo mundo fique contente. Ninguém mais discutindo, coloque em votação. Quem for favorável permaneça como está, quem for contrário se manifeste. Declaro aprovado o requerimento de adiamento da discussão e votação do projeto de lei complementar 2 de 2025, por 2 sessões. Liberada a palavra para explicações pessoais. Boa noite a todos. Gostaria de colocar aqui 4 explicações referente ao que a gente tem trabalhado aqui. Explicação referente ao projeto de cassação animal, também é uma proposta que a Câmara está em parceria. Eu fiz através de intermédio com a UNOeste. Tivemos hoje eu e a Maiara e a Miriam lá na UNOeste, tentando fechar uma parceria sobre cassação animal. O prefeito deu um parecer positivo, que é uma coisa muito bacana para o nosso município. Então, só para esclarecer que estamos trabalhando em conjunto com ele, com essa parceria via UNOeste e através de uma emenda também que eles conseguiram para o projeto de castramol. Então, só para deixar como explicação para a população que mas estamos fechando todos os ajustes finais, né, para isso, e logo em breve teremos alguma audiência pública para a gente conversar melhor, explicar melhor a situação para a população. A segunda
Segunda explicação refere-se aos implementos agrícolas que a Associação do Bairro Sete Copas fez uma solicitação via emenda, né, dos deputados Leite, e ainda falta chegar um implemento para a prefeitura. E já houve um termo de cessão, né, a prefeitura fez uma cessão desses implementos para a associação. E o que significa isso? Ficará a cargo da associação ou a administração sobre isso. E eu, como presidente também da Associação de Produtores Rurais, nós teremos a nossa reunião lá para determinar, fazer as determinações de regras de uso, dos custos, e vamos abrir também para que a população participe e dê a sua opinião sobre esse uso, porque os implementos continuam sendo do município. Então, só passará para a associação fazer, determinar as regras e a maneira de uso. Terceira explicação refere-se ao projeto de inseminação de animais, de bovinos, projeto do governo federal, que o prefeito, parabenizá-lo, que ele já assinou o projeto. Faltam alguns pequenos ajustes só de alguma coisa para adquirir. Já conversamos com a veterinária do município, ela também falou que é parceira desse projeto, então ela vai nos auxiliar quanto à parte que cabe a ela, né? E também coloca a Associação dos Produtores Rurais como parceira total, que a gente possa estar auxiliando quem tiver interesse nisso. Também será feita uma nova reunião para informar a população, uma audiência, se necessário, que é um projeto muito bacana, sem custo. Então a gente agradece ao prefeito assinar esse termo já, e também está faltando pequenos ajustes para dar sequência ao projeto. E o vereador Léo me cobrou hoje sobre o projeto Canta Viola. Só para prestar um esclarecimento, porque ainda não teve andamento. A gente tem a infelicidade, né, do Wilbur, e ele que acaba comandando esse setor. E eu tinha até marcado uma reunião com ele, e então, eu não estava sabendo nem do acidente, né, na época. Aí eu falei, nossa, ele não retornou, né? Depois eu acabei sabendo da infelicidade, mas o projeto continua. A gente estamos esperando só um retorno do executivo para indicar quem que vai estar dando sequência nesse trabalho dele, para a gente poder continuar com esse projeto. Muito obrigado, boa noite a todos. Boa noite a todos, novamente, presidente, vereadores, pessoal que está aqui no plenário, pessoal de casa. Queria citar alguns pontos aqui em relação aos dois requerimentos que eu havia feito, que um é do raio-x, que eu havia feito pedido para o deputado Rogério Santos, e aí eu fiz o requerimento solicitando quantidade de pessoas, né, que estavam passando tanto no raio-x quanto na ultrassom, na fila de espera, e a Teixeira mandou para mim aqui, e eu vi que na ultrassom tem mais pessoas na fila de espera. Então a gente fez a troca, fiz a troca com o deputado, ele falou assim que vai alterar lá, provavelmente a gente logo aí tem uma máquina de ultrassom no nosso município, se tudo der certo. Não é uma promessa, porque a gente sabe como que funciona, mas é um trabalho que eu estou me esforçando para ver se a gente consegue trazer para cá. Um outro requerimento que eu fiz também foi em relação a um pouquinho mais detalhado sobre a reforma na quadra municipal, e tem algumas informações aqui, que eu vou ler algumas, mas depois também vou estar postando na minha página lá no Facebook, para o pessoal ir acompanhando, para entender um pouquinho melhor e até mesmo ver os valores de fato. 6 metros quadrados placa em lona com impressão digital e requadro em metalon, 30 metros quadrados demolição mecanizada de pavimento ou piso em concreto, inclusive fragmentação, carregamento, transporte até 1 km de descarregamento. 30 metros quadrados lançamento, adensamento em concreto, nivelamento de piso concreto com acabadura de superfície. 100 metros quadrados de corte de junta de dilatação com serra de disco diamantado para pisos. Todos esses materiais, um pouquinho mais que eu tenho aqui, só para não estender tanto. Está dando um valor de R$125 mil
R$125.241. Lembrando que foi os vereadores do passado que conseguiu essa verba, né, pela Renata Abreu, no valor de 100 mil, e aqui o prefeito está colocando contrapartida de R$25.244. Queria pontuar também uma outra coisa que aconteceu essa semana. Eu fiz um requerimento, eu fiz um ofício na realidade, levei lá no gabinete sobre o ônibus, para ver se conseguia pegar um ônibus para particular, escolher particular do Mauro Júnior, né? E quero dizer que não só como vereador, mas como morador da cidade, ficamos tristes com a decisão do Executivo de não liberar o ônibus para 50 crianças do nosso município irem ao Sete Cobras jogar bola na escolinha do Mauro Júnior. Não estou aqui para apontar quem está ou quem estava certo na época de política, nem mesmo da decisão julgada como certo ou errada pelos munícipes. Contudo, sabemos que o ônibus nunca foi negado para qualquer pessoa ou entidade pública ou privada da nossa cidade. Como exemplo, são os times do Sete Copa, do Três de Maio, do Indianense, que a gente sabe que sempre que precisa é liberado, né? Então fica esse ponto negativo na decisão tomada pelo prefeito, na certeza que possa pensar melhor nas crianças e nos pais, pagadores de impostos, tributos e, além de tudo, moradores da nossa cidade, onde também têm o direito. Por fim, quero externar tristeza para alguns vereadores do mandato anterior. Nos últimos 6 meses eu estive aqui nessa Casa de Leis e ouvi dos mesmos que não iriam faltar uma sessão. Cobrariam melhorias e respostas na nossa gestão, mas até o dia de hoje só tinha um vereador. Fico feliz que tenha vindo os outros também, cumpriu com as palavras. Não estou julgando pelo mesmo motivo que quem tem a obrigação de estar aqui é nós que fomos eleitos, né? Contudo, já foram aprovados mais de 15 projetos nessa casa. Nesses 4 meses de mandato, não vimos nenhum deles aqui, nem na internet ou outro meio de comunicação opinando sobre qualquer que seja. Não estou aqui comentando sobre as decisões dos mesmos, em colocar informações na internet. Até porque cada um faz o que quer, contudo é o que eu sempre digo, precisamos ser justos com todas as nossas decisões. Será que acham que fazendo postagens ou tentando fazer pressão, alguém mudaria a minha opinião ou a opinião de vocês? Fica até uma reflexão para todos os vereadores, né? Que foi até um assunto que a gente debateu ali. Eu coloquei aqui que realmente a gente às vezes olha alguma coisa no Facebook e fica pressionado, achando que só porque uma pessoa está falando, só porque outra pessoa está falando, vai mudar o nosso pensamento. Mas eu sigo os meus princípios. Tenho as circunstâncias que eu vou ser favorável, mas também vou ser desfavorável. E ninguém, quem quiser que seja, vai mudar essa minha opinião. Ultimamente temos visto várias publicações na internet, e isso é bom, eu também uso a internet bastante, mas desde que coloca as informações verdadeiras. Tanto é que esses dias fizeram uma publicação que iria ter aumento dos salários para os vereadores, depois eu e o João Rafael fizemos alguns comentários lá, e apagaram as postagens. Então que a população possa acompanhar de perto o nosso trabalho, para não ficar caindo em conversinha fiada de postagem na internet. Obrigado pelo uso da palavra. Boa noite a todos. E por que foi negado? O ônibus? Isso. Ele colocou, eu vou ler o requerimento com as respostas dele, para não falar que eu estou colocando com as minhas respostas. Eu vou passar aqui. Fala de política. Eles vão ver negar as coisas que eles pediram aqui, no dia que eles vão estar contra esses cargos comissionados. Então, eu queria saber porque eu, como meu filho, né, atípico, ele proporcionou um passeio para as crianças, né, no parque aquático. Ele custeou o combustível, deu um café da manhã, tudo, sendo que não tinha nada a ver com a parte de escolas, entendeu? Foi particular. Perfeito. Então, é a mesma coisa. O meu filho também está na escolinha de futebol. Então, ele tem os campeonatos, tudo, então precisa ser levado. Sim. Então, a gente queria saber o porquê que ele está negando, se ele pode oferecer para outro público e não pode para as crianças. A gente Sim, quer ele saber colocou como motivo, privado. né? É porque foi até uma indagação que eu fiz para uns funcionários que me ligou hoje na parte da tarde para comentar sobre isso, que eu falei, também as outras escolinhas ou os outros times também é particular, não tem nada a ver com a prefeitura. Sim. Daí foi uma indagação que eu fiz, falou assim que vai tentar organizar uma reunião lá com o executivo e o legislativo para a gente tentar definir se de fato vai liberar para todos, se de fato não vai liberar para ninguém. Eu acho justo.
Porque não adianta liberar para 2 ou 3 e quando qualquer que seja pedir, não ser liberado, né? Mas aí eu vou ler a resposta dele. Ele colocou assim no assunto: indeferimento de solicitação de transporte escolar para alunos de escola de futebol particular. Prezado senhor, em resposta à solicitação referente à disponibilização de ônibus e motorista do município para o transporte de alunos vinculados à escola de futebol de caráter particular, cumpre-nos informar que, após análise, o pedido foi indeferido. O indeferimento se fundamenta no fato de que o município já mantém uma escola de futebol pública aberta à participação da comunidade, com estrutura e transporte próprios. Munícipes, conforme princípios de administração pública, notadamente os da legalidade, impessoalidade e economicidade. Salientamos que os recursos públicos, incluindo os veículos e servidores municipais, devem ser utilizados exclusivamente para atender programas e ações de caráter público e coletivo, priorizando a universalização de acesso e interesse social. Então, basicamente, foi o que eu passei. Ele colocou como se a escolinha fosse algo privado. Mas aí a gente vendo por outro ponto, tem outras escolinhas ou outros times privados também que é favorecido. Porque tem crianças que estudam em colégios particulares fora da cidade, que utilizam o ônibus da prefeitura, sendo que a cidade também fornece a escola. Por que pode fornecer para outros e não pode para esse? No final de tudo a gente já sabe o que é isso, né? No modo politicamente falando, a gente já conhece. Mas essa foi a resposta dele, compartilhei a resposta. Espero que todos entendam também a resposta que eu dei aqui, referido a isso. Porque não é uma decisão minha, mesmo que se juntasse todos os pais aqui hoje, ou qualquer dia que seja, eu mesmo sozinho não poderia fazer nada. A gente teria que subir lá, eu fico até à disposição para a gente subir lá, conversar com ele, conversar com quem quer que seja, para a gente conseguir o ônibus para quem precisa. Tá bom? Boa noite. Ninguém mais fazendo uso da palavra, declaro encerrada a presente sessão ordinária. Boa noite a todos.